E aí, pessoal, beleza? Tudo certo por aí? Vem com a gente porque tá começando o Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José dos Campos. Oi, gente, tudo bom? E hoje o assunto é complexo. Cidades cinzentas. Você sabe o que é? Então bora, porque o papo é bom. Hoje a gente fala sobre as consequências do desenvolvimento urbano sem planejamento, a predominância do concreto à nossa volta. Para ajudar a gente nesse papo, recebemos hoje a Sandra Costa, especialista em planejamento urbano. No quadro Tá na Rua, o Vitor Krigor perguntou o que as pessoas acham do calor extremo e como isso tem afetado a saúde delas. E tem ainda o Câmara Repórter, trazendo mais informações para o nosso debate. Além disso, tem o quadro Atividade Legislativa com o nosso colunista Lucas Guerra. O Tá Ligado tá no ar. As ilhas de calor são um fenômeno climático que acontece em áreas urbanas. Elas são caracterizadas por temperaturas mais elevadas do que em outros lugares. O nome se deve ao fato do centro da cidade apresentar uma taxa mais alta de calor, enquanto nas redondezas essa taxa está dentro do normal. Essa é uma das características das chamadas cidades cinzentas. A ausência da vegetação urbana afeta o meio ambiente e intensifica a mudança climática. Uma realidade que deixa claro os desafios dos próximos anos quando se trata de desenvolvimento urbano, conciliar edifícios e áreas verdes. E o cinza não está só abaixo da linha do horizonte, né, Bruno? Está perto da gente. O céu está cada vez mais pálido também e faz parte dessa equação. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Sandra Costa, que é especialista em planejamento urbano. Sandra, muito prazer, seja bem-vinda ao Tá Ligado. Eu que agradeço, Marvin, Bruno, prazer estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouco das nossas angústias também, né? Sandra, e é interessante a gente pensar quando que essa conversa começa, quando esse problema começa, né? A gente conversando antes do programa, fala, não, mas antes da Ilha de Calor tem uma preocupação com outro tema, aí esse outro tema foi motivado também por uma outra situação. Pensando na Ilha de Calor, como que a gente consegue explicar, né, as consequências dela, o que acontece, por que ela é tão nociva? Então, a ilha de calor, obviamente, ela é um fenômeno vamos botar assim, da contemporaneidade urbana, né? Porque à medida que as cidades começam a não dispor de terrenos para sua ocupação, a verticalização é a solução imediata. Então, verticalizar significa você também suprimir vegetação, né? E aí ocupar o máximo possível os terrenos disponíveis. Então, quanto maior o que a gente chama de índice de aproveitamento, maior a capacidade de verticalização da cidade. Então, primeiro esse processo começa no centro das cidades, mas depois ele vai para as áreas que são mais valorizadas do ponto de vista mercadológico, né? O mercado imobiliário, e não é só por causa... O mercado não vai valorizar essas áreas à toa, porque são áreas bem localizadas, né? Perto de serviços, acesso fácil. Então, aumenta o preço, verticaliza cada vez mais. A verticalização, ela também causa o que a gente chama de impermeabilização do solo. Então, o solo mais coberto com concreto, com asfalto. Isso, se a gente pensar da troca que tem que existir, terra, atmosfera, que aí a gente lida numa outra perspectiva, né? O que a gente produz aqui sobe para a atmosfera. Quando você aumenta a impermeabilização, se aumenta a temperatura local, porque a incidência de calor vem os raios do sol, batem nessas áreas construídas, são áreas que absorvem muito calor, e o calor fica ali, ele fica... Então, assim, um concreto, ele atinge o seu pico de aquecimento até umas 2 horas da tarde. Depois do meio-dia, ele está muito quente. Até esfriar, se não esfria o sol, o concreto continua muito quente. Então, tanto que quando os bairros muito verticalizados, 7 horas da noite, 8 horas da noite, ainda está muito quente nessas áreas. Porque ainda você tem uma troca de calor entre as próprias construções que estão presentes nesse ambiente. Então, você imagina vários pontos numa cidade com esse tipo de característica, né? São José é um exemplo. A gente tem o bairro do Aquários, que é um hotspot, que a gente pode chamar assim, né? Um lugar quente dentro da cidade por causa desse excesso de verticalização. E não tem como, por que não é... As duas coisas não andam juntas, né?
existe o que explica essa questão de você ter que dizimar ou tirar as árvores para poder fazer com que a cidade ande? Não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo? É linha de... Eu vou falar que planejamento é um negócio bastante complexo, né? Porque envolve vários setores, mas se você pensar em termos de desenho da cidade, essa é uma linha mais limpa, ou seja, não, a cidade é a cidade que ela é eficiente, é aquela cidade que não tem barreiras. Ela não tem barreiras para absolutamente nada, então não tem barreiras por ir e vir, o carro transita numa velocidade ótima, então você tem grandes eixos de deslocamento, e a vegetação ela acaba surgindo como um empecilho nesse sentido. Não tira, porque dá trabalho, manter uma arborização urbana não é uma tarefa trivial, né? Você tem que pensar, por exemplo, qual o tipo de árvore que é mais adequada, porque ela não pode atingir uma altura muito elevada, porque nas cidades brasileiras tem muita fiação ainda exposta. Então, isso tudo tem que entrar no planejamento desse processo. E aí, o que é mais fácil? É você se preocupar com essas questões, pensando a longo prazo, ou a tarefa mais imediatista é o quê? Não, tira tudo, está tudo limpo, está tudo ótimo, não tem problema. Eu já ouvi falar, talvez muita gente aqui já deve ter ouvido falar, suja menos, porque a árvore, né, tem muita folha, a cidade fica menos suja, com coisa que a folha realmente é lixo, né? Sim. Então, a solução mais imediata, via de regra, para as administrações públicas de uma maneira geral, é eliminar o problema. E não pensar numa solução que seja compatível com a necessidade da população, obviamente, e com a questão ambiental também, né? Que é uma situação bastante importante. E basta ver, né, Sandra, né, Bruno, como a gente imaginava até algum tempo atrás as cidades do futuro, se a gente pegar filmes que falam a respeito do futuro, uma ficção científica ali, que você lembra de árvores? Só prédio. É do jeito que a gente imaginava. Carros voadores, prédios e carros voadores. Exatamente. Pessoal, agora uma pausa rápida aqui no nosso papo, porque chegou a hora do nosso primeiro quadro do dia, o Tá na Rua. O nosso querido Vitor Krigor bateu um papo com as pessoas e perguntou o seguinte: como elas acham que esse calorão todo tem afetado a saúde delas? Roda aí. Ilhas de calor, ondas de calor, esses são um dos efeitos climáticos que têm contribuído para esse calor extremo. Se você é daqueles, como eu, que vai para a rua e já está sofrendo com essa temperatura altíssima, vem com a gente que eu vou falar com as pessoas para ver como que isso tem atrapalhado a saúde delas. Já achei a nossa primeira entrevistada aqui, qual é o seu nome? Bianca. Bianca, me diz uma coisa, você sabe o que são ilhas de calor ou ondas de calor? Mais ou menos. Fala pra gente o que é. Bom, as ondas de calor é um efeito que acontece por conta do aquecimento global e do efeito estufa que a gente, população, causa com a poluição do solo, poluição do ar e etc. Amanda, me diz uma coisa, o que você tem pensado sobre esse clima que está extremo? Olha, sinceramente a gente não sabe se vai sair, vai estar sol, vai estar chuva, tá horrível, né? A gente tem que se hidratar bastante, bem complicado, porque de manhã sai aquele frio, aí à tarde aquele calor, depois volta o vento, então tá bem complicado. Maria Eduarda, me diz uma coisa, o clima tá extremo, tem afetado a sua saúde? Demais, até em questão da minha respiração mudou muita coisa, porque meu nariz fica entupido, minhas veias nasais estão congestionando, então assim, piora tudo. E eu ainda tenho alergia, então o clima mudando piora em basicamente tudo na minha saúde. Esse clima extremo tá afetando a sua saúde? Tá bastante, porque fica muito seco, o ar fica muito seco, à noite tem que estar pondo toalha no quarto, molhado, porque infelizmente está afetando muita gente esse calor. Nossa, para dormir é bem difícil, a gente tem que colocar aquele balde, né, receita antiga, né, balde com água, se hidratar bastante, tá bem complicado mesmo. Diquinha pro pessoal de casa, o que fazer pra gente conseguir lidar com esse clima? Olha, alimentação saudável primeiro, né, leve também nesse clima, né, usar roupas confortáveis e muito líquido, né, se hidratar bastante, né, evitar o sol naquele período mais quente, né, e umidificar a casa, né, manter a casa mais Falou tudo. Nossa, pareceu minha mãe falando aqui, minha mãe fica em cima, faz isso. Mãe é assim, né, cuida da gente. Tem que ser, né? E aí, curtiu, se reconheceu nas respostas? Eu me reconheci. Tô ali, ó, dentro do time da faringite,
sinusite, laringite, tudo que é it. O Tá na Rua vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente vem com mais assuntos interessantes para você que tá ligado na TV Câmara. Eu fico por aqui, até semana que vem. Falou! Sensacional, sensacional, Vitor. Eu não sofro muito com essas questões que ele citou, sinusite, rinite. Você sofre com isso, Bruno? Não, também não, mas assim, eu que estou correndo agora provas de 5 km, 10 km, dependendo do dia, se não é muito de manhã, é tipo umas 8 da manhã, já começa a complicar um pouquinho. O treinamento também começa a complicar com o tempo seco. Olha aí. E, Sandra, quero a sua reação mais sincera e genuína sobre a opinião das pessoas, né, sobre o entendimento que elas têm do problema e também das soluções que a gente acaba encontrando no dia a dia, né? Fiquei bem feliz de ouvir, sabe? Assim, de uma maneira geral, todo mundo com uma visão excelente. Primeiro, a primeira a falar, a mocinha que falou, ela deu uma explicação muito boa sobre o que é a formação de ilhas de calor. Então, a gente tem exatamente o efeito estufa, né? E essa época do ano... que agora a gente está tudo louco, né? Não tem mais época do ano, calor, não. Porque quando é o inverno, o ar quente, ele fica... É mais difícil do ar quente subir, porque você tem a barreira do ar frio aqui. E aí, quanto maior a temperatura que você tem aqui na superfície de baixo, menos esse ar consegue subir e ele fica circulando internamente, criando o que eles chamam de efeito estufa. Então, aquele calor, ele não dissipa, ele fica circulando naquele ambiente. E o que ele explicou, perfeito. E aí, isso aí... o problema para a saúde respiratória é enorme, porque você está respirando um ar que, além de muito seco, nós temos que pensar o seguinte, nós seres humanos, 90% é água, né, minha gente? Nossas células aqui é tudo água, então a gente precisa de água. Então você está respirando, além de não estar vindo muito vapor d'água, umidade para as suas narinas e pulmões, você está ingerindo ou inalando o ar poluído. Então, isso, para quem tem problemas nas vias aéreas aqui, é um terror. É dormir mal mesmo, é gente com febre, porque acaba infeccionando nessa região da face, o pulmão fica comprometido. Então, as saídas de você botar toalha, parece que é uma coisa meio besta, né? Não, isso aí não funciona, funciona. Pelo menos para aliviar um pouquinho. Perfeito. Galera, antes da gente ir para o intervalo, tem informação do Legislativo. Olha só, a gente fala sobre a Lei Complementar número 667 de 2023. Ela estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos. O artigo 67 fala sobre a infraestrutura verde, uma rede que usa elementos naturais, como plantas e solo, que permite a passagem de água. Bom, nesse sistema de ruas, né, essa infraestrutura ajuda a controlar a água da chuva, aumentando o escoamento e diminuindo a poluição que vem de superfícies impermeáveis, além de reduzir o efeito das ilhas de calor. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Tá Ligado e bem na hora do nosso quadro Câmara Repórter. E quem traz as informações, mais uma vez, é o Vitor Krigor. Vamos ver o que ele preparou para a gente. 2024 bateu o recorde de temperatura mais alta já registradas ao longo da série histórica. E não pense que esses dados são exclusivos apenas do Brasil. Essa já é uma realidade mundial. E que tem forçado pensarmos em soluções urgentes para conter esse ritmo acelerado de ebulição global. Nós conversamos com a pesquisadora do CEMADEM, Fabiana Lourenço. Ela tem se debruçado para entender os efeitos das ilhas de calor nas cidades brasileiras. O fenômeno das ilhas de calor está associado ao aquecimento das áreas urbanas, né? Os primeiros estudos, eles se focavam em avaliar a diferença de intensidade de temperatura entre as áreas rurais e as áreas urbanas, para mesurar as ilhas de calor. Mas os estudos, eles evoluíram, né? E atualmente, quando a gente fala em ilhas de calor, a gente pode identificar ilhas de calor com intensidade, temperaturas diferentes dentro de uma área urbana, né? Então, a gente consegue identificar diferenças de temperaturas em zonas climáticas
locais diferentes dentro da cidade, né? E esses efeitos de aquecimento diferenciados, eles se dão por conta das construções, dos tipos das construções que existem dentro das cidades, da quantidade de área verde, áreas de drenagem, quantidade de vegetação, características das construções, cores das construções, materiais construtivos. Então, todos esses elementos, eles afetam o balanço de energia dentro das cidades, né? E causam essa diferença de temperatura de um lugar para outro. O geógrafo Alexandre Fidalgo também conversou com a gente para explicar como esses efeitos agem em uma região de vale, como a que São José dos Campos está localizada. O clima, ele é característica de um lugar, é algo que é estudado ao longo de 30, 40 anos. Aqui, por exemplo, no período de inverno, que a gente chama aí de inverno, né, essa faixa tropical, quase na divisa com o subtropical, nós temos condicionantes específicos de ter algo um pouco mais seco, aquilo que a gente chama de estiagem nessa época do ano. No momento atípico, como o inverno com mais calor que nós estamos tendo, acaba influenciando a aumentar as chamadas ilhas de calor. Então imagina uma pessoa que sai da área rural de São José, às vezes com uma temperatura de 19, 20 graus, pode chegar mais próximo do centro da cidade ou no Jardim Aquários, com aquele aglomerado de prédios, a temperaturas aí que chegam na casa dos 28, 29 graus. Ele falou também sobre as importâncias das ilhas verdes no meio de tantas ilhas de calor. A gente chama isso em geografia de topoclima. Então é um clima mais ou menos de um bairro, de um recorte de um bairro, de um parque maravilhoso como esse que a gente está agora. Esses corredores verdes, ou no caso essas ilhas verdes, acabam ajudando a fazer mais sombreamento. São locais em que não passam automóveis, são locais em que nós não temos necessariamente indústrias. Então melhora a circulação do ar, acaba dissipando o calor e acaba tornando o clima um pouco mais ameno e prazeroso. Então o ideal, vamos pensar aqui no ideal, por exemplo, aqui a gente tem um bairro do Esplanado com algumas dessas ilhas aí de circulação, é que a gente tivesse uma proposta de planejamento urbano, nessa parte de estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA que a gente chama, focado nessas áreas verdes para reduzir o impacto das ilhas de calor. Enquanto a gente ainda não acorda com notícias que nos indiquem que já temos soluções para esses problemas, talvez devêssemos olhar um pouquinho para o passado, nem tão distante assim. A cidade que cura, esse era o lema de São José dos Campos, quando o seu desenvolvimento estava atrelado à qualidade do seu ar e do seu clima. De volta aqui no estúdio com a nossa entrevistada, Sandra Costa, que é especialista em planejamento urbano. Sandra, dentro disso, é interessante a gente pensar também na ideia de soluções, o que pode ser feito, né? Tem um exemplo muito interessante, que são os corredores verdes de Medellín, que foram, se eu não me engano, mais de 120 mil árvores plantadas. Foram mais de 30 corredores criados na cidade, se conectando justamente com a ideia de criar um corredor verde, e como resultado, segundo a prefeitura, a gente teve uma queda de até 2% na temperatura da cidade, de forma geral, né? E aqui em São José dos Campos, nós, claro, também temos ilhas de calor, como em qualquer cidade, e são 14 ilhas de calor, e tem uma medida do plantio de 50 mil árvores aqui em São José dos Campos. Mas vendo o todo, né, o problema como um todo, e pensar em solução, o que a gente consegue imaginar daqui para frente? Esse exemplo de Medellín é um bom exemplo para ser aplicado em outros lugares também? Não, sim, esse exemplo, só pegando já esse exemplo que você deu para a gente de Medellín, porque os corredores, eles conectam a cidade como um todo, eles são lineares, porque eles utilizaram as linhas de drenagem, os rios, né, que cortam a cidade, e isso realmente facilitou o surgimento desses corredores. Então, você tem um conforto térmico melhor, porque, né, o ar quente vai para a área de vegetação, pega umidade, circula para o resto da cidade mais fresco. Então, a qualidade de vida melhora nesse sentido, pelo menos do seu ponto de vista térmico, melhora significativamente. É uma decisão fácil? Não é, porque você planta e só depois de, como eles no caso, 10 anos depois do projeto, é que você começa a colher os resultados. Então, as soluções, elas não são imediatas.
São José teria uma possibilidade, por exemplo, de a gente criar parques lineares. Isso que a gente tem, a área da cidade, toda ela é cortada por drenagem, por rios, que nascem da região sul do município e vão em direção ao Paraíba. Então, eles cortam toda a cidade. Se a gente tivesse corredores dessa natureza nessas áreas, isso já ia amenizar e muito o aquecimento nos bairros de São José. Viu? Então, o exemplo de Medellín, né? Tem algo que dê para fazer, porque você falou de 10 anos, né? Que foi uma transformação de Medellín. Mas algo a curto, médio prazo, tem alguma saída, pelo menos, para que a gente possa tentar fazer? Ou não, é só algo mais a longo prazo? Porque a gente sabe que tem demanda de plantar o plantio da árvore, esperar ela crescer, esperar fazer todo esse corredor, mas enfim... Tem algo que dá para uma saída mais próxima? De imediato, não tem. Não tem como. Porque a solução, ela exige tempo. Entendeu? Então, assim, se você olhar São José, olhar os bairros de São José, já há algum tempo, a gente tem algumas ilhas de vegetação. Sim. Então, alguns bairros que têm um índice de vegetação mais elevado do que outros. Predominantemente, São José é uma cidade com baixo índice de vegetação. Então, você imagina você recuperar isso, São José, sei lá, quase, 200 e tantos anos, você imagina isso, você fazer em 1 ano, 2 anos? Não, você tem que pensar a longo prazo mesmo, é uma ação que vai transcender governos. E essa é uma coisa que tinha que ser uma prática do Brasil, né? Ações que fossem boas para a população, elas tinham que transcender as gestões. Não é em 4 ou 8 anos. Você vai pensar, um projeto para 20 anos, a gente vai ter esse tipo de benefício. Principalmente, né, Sandra? Porque se a gente está falando da questão da ilha de calor, e às vezes as pessoas podem ficar com a impressão de que é um problema isolado, mas tem muitos outros fatores, como a gente citou no começo. Sim. A questão do país agora está com uma nuvem de fumaça imensa, né? Esses fatores também colaboram de alguma forma para esse problema, né? Você tem as questões conjunturais, então, assim, o que está acontecendo hoje no planeta, porque não é só o Brasil, é o planeta, né? O planeta realmente está mais quente. Aí tem essa questão. Aí a gente tem como é que fala? As alterações climáticas excepcionais, como o El Niño ou a Laninha, que também tem efeitos diretamente no Brasil, porque mexe o El Niño, aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico, isso aumenta toda a parte de absorção de água do mar e circulação atmosférica, umidade. Então, o que a gente está vivendo hoje também tem um pouco, também ampliado pelo evento El Niño. Agora vem a Laninha. Então, esses eventos que são esporádicos... Também fazem parte da conta. Fazem parte. Você trabalha, né, pesquisa a questão das ilhas de calor em áreas rurais, né? São pequenas cidades. Pequenas cidades em particular, que assim... e na Amazônia, você pode até falar, não, elas têm um aspecto mais rural, porque são muito pequenas, mas mesmo as pequenas cidades na Amazônia, elas têm uma deficiência de arborização enorme. Se eu estou no meio da Amazônia, no meio da floresta, a cidade vai estar fresquíssima. Não é verdade. Então, fica aí, né, Bruno, o entendimento do problema de que não é uma questão de uma cidade, de um estado, é geral, né? Tem que ser pensado de uma forma geral tudo isso. E o alerta, né, pra gente, a gente acho que não mais, mas para as próximas gerações, né, pra gente vai passar para os nossos filhos, os nossos netos, né, enfim. E que São José já foi uma instância para a recuperação de tuberculosos, que a gente consiga, né, voltar a respirar o ar puro. Perfeito, bem lembrado. Isso aí, bem lembrado. Sandra, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Tá Ligado hoje. O papo foi muito bom, muito enriquecedor. Obrigado. Eu que agradeço de coração. Foi um prazer poder conversar com você sobre esse tema que é de coração mesmo. Perfeito. Bom, agora a gente vai para mais um intervalo, mas, gente, fica aí porque daqui a pouquinho tem o Atividade Legislativa com o nosso colunista Lucas Guerra. Tá Ligado na Cidade de hoje está quase no fim, mas não sem antes falar sobre os trabalhos da Câmara Municipal de São José dos Campos. Chegou a hora do nosso quadro Atividade Legislativa.
E quem traz as informações pra gente é o nosso colunista que você já conhece, o Lucas Guerra. Fala, Lucas, Marvin, como tudo bom? está? Fala, bom te ver Bruno. mais uma vez aqui, tá ligado? Agora sim. Agora sim. No programa. Guerra, hoje nós falamos a respeito de sustentabilidade, ilhas de calor, né? É um tema muito atual, muito importante. E como que a gente consegue colocar a Câmara, projetos de lei dentro de um assunto como esse? Então, Marvin, Bruno, eu acho que é fundamental a gente trabalhar esse tema, e sustentabilidade é uma das bandeiras que a gente pode falar assim da Câmara como um todo. Eu acho que não é só de um vereador, mas de todos. A gente está vendo tudo que está acontecendo no mundo, né, esse calor intenso, as queimadas aí no nosso país, e é o momento da gente começar a olhar para a sustentabilidade com uma atenção maior. Né? E nisso a Câmara tem aprovado leis voltadas para o meio ambiente. Eu queria citar algumas delas aqui. Ótimo. Uma que eu queria citar, eu vou fazer uma lembrança que eu já trouxe ela num outro, tá ligado? Que são dos jardins verticais aqui em São José. Queriam ganhar jardins verticais para colocar nos viadutos. Isso é muito importante até mesmo para a questão das ilhas de calor que vocês abordaram no programa, além de toda a questão da sustentabilidade, também de uma cidade mais verde, mais bonita, né? Mas eu queria falar também de uma outra lei aprovada aqui, que é para criar em São José bueiros ecológicos. Mais uma vez eu vou pedir para o Tomita colocar na tela, a gente tem alguns exemplos aí de bueiros ecológicos, é como se fosse uma caixa acoplada nos bueiros, e aí a sujeira, ou seja, as coisas que a gente acaba jogando na rua, ao invés de ir para o esgoto, fica presa naquele lugar, então é muito mais fácil de retirar e evitar aí alagamentos e outras questões. E aí eu quero falar também da consciência de cada um, principalmente, né, se a gente precisa colocar isso é porque ainda falta a atenção da população na hora de descartar o lixo. Um outro é do asfalto ecológico, aqui para São José, ou seja, é utilizado borracha na composição do asfalto, então ajuda também na questão de sustentabilidade, muitas vezes borracha que vem de pneus que seriam descartados, então ele ajuda nessa questão da malha viária. E um projeto que está sendo colocado ainda em discussão na Câmara, inclusive entrou para debate e votação dos vereadores, que é para que São José tenha as chamadas ecobarreiras nos rios, ou seja, é como se fosse a questão do bueiro ecológico também, né? A gente faz uma linha de proteção, ou seja, toda a sujeira que é jogada no rio fica num local próprio, é muito mais fácil de recolher e de cuidar do meio ambiente. E mais uma vez, atenção e consciência para a população. É como você falou, né, Guerra? É um assunto tão importante que é tratado de várias formas diferentes, né? Até mesmo aqui dentro da Câmara. Legal. É legal que não tem uma bandeira, né? Como você disse, todo mundo tem que cuidar do meio ambiente, porque é um ambiente de todos, né? Todo mundo se beneficia com o meio ambiente forte, enfim, com árvores, com cidades mais verdes. Perfeito. Guerra, obrigado mais uma vez. Aqui sempre bom trazer informação aqui na atividade legislativa, né, no nosso último bloco, e nosso tempo chegou ao fim, a gente chega ao fim de mais um Tá Ligado. Tchau, tchau, gente.